Oi, 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 oi. Meninos e meninas, sou eu de novo, professor Martin. Gente, nessa aula aqui eu queria falar sobre o material que a Secretaria Municipal de Educação preparou pra gente, que é o tal do Trilhas de Aprendizagem, pra gente pensar um pouquinho, pra gente desenvolver alguns trabalhos dentro das várias matérias que a gente tem durante esse período de quarentena, esse período bastante conturbado em que a gente está em casa. Esse daqui é o material que a Secretaria preparou para gente, então eu gostaria de dar uma olhada, dar uma pequena fuçada, de repente traçar um pouquinho da minha opinião a respeito. Lá no comecinho ele já traz algumas recomendações. Ele fala de ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Acho que é uma coisa bastante importante a gente parar pelo menos uns 2 minutinhos para a gente pensar nessa questão. Aqui ele traz alguma uma pequena conversa que deveria ser tida, né, que deve ser alinhada entre os responsáveis e entre os estudantes. E traz um papo que eu acho que é importante para a gente nesse momento. É que ele fala o quê? Como que os adolescentes, como que as crianças, como que a gente aprende, né? Como é que os adolescentes aprendem? Ele fala lá, aprende com que vivencia, aprende com que vivenciam, aprendem com os outros, eles aprendem de vários jeitos, né? O ensino muitas vezes não é uma coisa retinha, uma coisa linear. De vez em quando você vai, pega uma coisa aqui, pega outra coisa ali e você vai compondo, né, toda a sua base de conhecimentos, né? Não é uma coisa necessariamente como colocar as coisas numa gaveta simplesmente, né? Depende de vários fatores. É mais ou menos isso. Depois ele começa a trazer uma coisa que eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente. Este não é um período normal de férias. Então vamos nos concentrar nessa frase. Não, 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 não. A gente não está de férias. A gente está num momento diferenciado e por isso a gente vai ter que ter um movimento diferenciado, mas a gente não pode parar, certo? Não estamos de férias, não é essa a ideia. A gente tem que sempre ter isso em mente. Aí ele fala o seguinte: como isso aqui é uma recomendação entre pais e estudantes, ele fala: ó, apoie a organização de uma rotina de estudos. Isso inclusive serve para os professores, né? Porque a gente está nesse novo momento, a gente está reaprendendo a criar a nossa rotina de estudo, de trabalho, né? Ele fala: ó, garanta que ele ou ela, né, passe por todos os conteúdos. E aí já deu uma alfinetada no meu componente. É bem provável que um estudante que não goste de matemática deixe de lado o roteiro de estudo deste tema e prefira dedicar seu tempo a outro assunto. Turma, para nossa leitura de mundo, para nossa interação com o nosso mundo, todos os componentes são importantes. É importante estudar português, é importante estudar matemática, é importante estudar história, é importante estudar geografia, estudar ciências, estudar os mais variados. A gente pensar na questão da educação física, todos esses temas compõem o nosso universo, né? A nossa civilização. Tudo isso é importante. Por isso é importante que sim, você tente dedicar um tempo um pouquinho a tudo, tá? Que é o que importa. E é isso aí, ele fala, ele combina os horários, dá para aprender na internet, e realmente dá para aprender muita coisa na internet, mas tudo parte do tal do engajamento, da organização, né? Do quanto você faz para que você tenha ganhos. Não tem jeito, você não tem um ganho sem fazer nenhum esforço. Então, aqui está um pouquinho de uma conversa, de uma prosa para gente iniciar todos esses trabalhos através do trilhos da aprendizagem ou por outros canais, por outros meios, né? Que eu acho que é sempre importante a gente pensar, a gente refletir um pouquinho sobre. Descendo
um tantão, a gente chega ali na parte das matemáticas da vida. Olha lá. Ah, nossa tão querida matemática. Ali ele começa com algumas atividades. Eu achei o, o material bem simplificado e sendo pontual para alguns temas muito importantes e alguns temas que eles servem de base para muita coisa, né? Eles vão servir de ponte para muitos outros temas. É, por exemplo, lá para frente a gente vai começar a falar bem lá para frente, tá bem? Já pensando num assunto que foge bastante disso. Lá no nono ano a gente vai começar a ouvir falar de produtos notáveis. Nos produtos notáveis a gente precisa ter muito bem claro na nossa cabeça o que é a tal da multiplicação, né? O que são os múltiplos, né? Como que as coisas se relacionam nesse sentido. Então é importante que a gente tenha essa noção. Aí, por exemplo, aqui na atividade 1, ele fala investigando a tábua de Pitágoras. Eu, como professor de matemática, por exemplo, nunca tinha ouvido falar da tábua de Pitágoras. Mesmo assim, a gente consegue deduzir fazendo ligações com aquilo que a gente tem por base, né? Então é importante a gente sempre criar uma base sólida. A partir disso a gente consegue construindo várias outras coisas. Mas nisso daqui não é difícil, olha lá, preenche o quadro a seguir observando os resultados. Aí você tem alguns números na nossa linha e alguns números na nossa coluna. A gente vai meio que imaginar cruzando as duas coisas. Pega a coluna com linha, pega a coluna com linha, pega a coluna com linha. E aí a gente vai falar quanto que é, por exemplo, 1 vezes 1. Coloca ali, quando você tem o cruzamento dos dois. 1 vezes 1, 1. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 3 vezes 3? 9. 4 vezes 4? 16. 5 vezes 5? 25. Blá, 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 blá. E assim vai, até o finalzinho. Depois ele começa a falar, você consegue perceber alguns padrões? Você sim. Quais? E vocês vão sentar o rei nessa parte aqui, tentar dar uma olhada e pensar quais são os padrões que vocês conseguem pescar no meio dessa coisa toda. Tudo bem? E assim vai seguindo todo o nosso material. Ele é bem explicativo, ele vem trazendo, ajudando a gente a construir o passo a passo para alguns conceitos muito importantes. Fecha aqui. Ali ele fala exercitando múltiplos e divisores. Vocês lembram que a gente falou de múltiplos e divisores, né? Que os múltiplos geralmente eles são números maiores, né? Por exemplo, os múltiplos de 2. Ah, é o 2, professor. Verdade. Ah, é o 0, professor. Verdade. Mas geralmente quando a gente fala de múltiplos, a gente vai pensar em quem? No 4, no 6, no 8, no 10, no 12, blá, 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 blá. Como é que é? Ah, vamos rabiscar esse negócio que tá muito limpinho essa tela. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Olha lá. Os múltiplos de 2. 2. Os múltiplos de 2. A gente vai falar de quem? O próprio 2, depois vai ter o 4, depois vai ter o 6, depois vai ter o 8, depois vai ter o 10, depois vai ter o 12 e assim por diante. Certo? Enfim, geralmente quando a gente fala de múltiplo, a gente vai começar a pensar nesses carinhas aqui maiores que o 2 e assim por diante. São números que você pode multiplicar, que vão ser o resultado de 2 vezes alguém. Múltiplo de 2, 4. 4 é múltiplo de 2, ele é o resultado de 2 vezes alguém. Lembraram? Mais um, 24. Ele é o resultado de 2 vezes não sei quem, mas o 24 ele vai ser mais um múltiplo de 2. Lembra disso? Então, aqui a gente pega e começa a traçar um pouquinho das aplicações dessa treta toda. Isso que é muito interessante. O material ele vai tentando destrinchar esse tipo de conceito, certo? Aqui eu estou descartando porque era só meu rascunho mesmo. Turma, isso daqui foi só uma pequena panorâmica. Espero que vocês acompanhem os nossos vídeos e vocês deixem dúvidas para a gente conseguir fuçar nelas, ok?
Beijos e abraços. Até mais. Para.